Olá, boa noite. Tudo bem com você que está aí conectado conosco nesta sexta-feira, chegando ao final do mês de outubro de 2020, um ano muito estranho e diferente, e uma semana onde mudanças aconteceram aqui na Bélgica. Algumas coisas estão regredindo em vez de progredir. Voltamos ao confinamento, voltamos a estar presos em casa, as lojas fechando novamente, né, os restaurantes e bares já fecharam, então só para realmente levar para casa. E as escolas, as igrejas em Bruxelas, todas elas fecharam pelo menos por um mês. Algumas das nossas igrejas têm o privilégio de continuarem abertas ao redor de Bruxelas, fora de Bruxelas, na região Wallon, na região Flamand. Então nós ainda temos a oportunidade de termos igrejas abertas, mas não sabemos até quando. Pode ser que haja mudança a qualquer momento. Estamos vivendo um momento difícil, complicado. Eu não sei você, eu já não aguentava mais ficar em casa e ter tantas restrições, e elas estão voltando, né? Porque os números aumentam e a desculpa disso tudo é... Eu vi hoje uma reportagem, um artigo, dizendo que é o medo de que o sistema hospitalar na Bélgica, provavelmente nos outros países aqui ao redor também, ele venha falir completamente. Então, nós estamos vivendo essa situação. Diante de tudo isso, nós vemos mais uma vez sinais da volta de Jesus, nós vemos o cumprimento das profecias e também precisamos ter fé. Por isso, estamos fazendo uma série de 4 encontros às sextas-feiras, esse horário, às 20 horas e 30 minutos aqui de Bruxelas, sobre fé. Na semana passada nós fizemos o primeiro encontro, hoje é o segundo encontro. Se você perdeu da semana passada, você pode voltar aí na nossa página do Facebook, da nossa igreja, e assistir o da semana passada é uma curta meditação a respeito desse assunto, como hoje nós teremos também outra curta meditação a respeito do assunto fé. Nós vamos fazer uma oração nesse momento e juntos vamos refletir e pensar um pouquinho após a oração a respeito do nível 2 da fé. Semana passada foi o nível 1 e hoje nós vamos estudar o nível 2. Então, onde você está, eu peço a você que eleve seu pensamento a Deus e em reverência vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, louvamos o Teu nome e te agradecemos por todas as bênçãos que temos recebido das Tuas mãos. Neste momento, nós pedimos o Teu Espírito, apesar das dificuldades e turbulência que o mundo está passando, nosso país aqui está passando, enfrentamos essas dificuldades, nós pedimos a Tua bênção, a Tua presença conosco, nos ajudando a entender a mensagem que tens preparado para nós nessa noite. Pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, bem-vindo a você, mais uma vez, que está aí conectado conosco, ao vivo, neste momento, e a você também que possivelmente possa estar assistindo este assunto em um outro momento, gravado aqui na página da nossa igreja, Igreja de Língua Portuguesa de Bruxelas. Nós estamos estudando, como eu disse, a respeito da fé. Semana passada eu apresentei para vocês o que eu chamei de o nível 1 da fé. Nós vamos até o nível 4, vamos crescendo. Uma fé maior, uma fé mais forte, mais convicta é muito importante. Primeira coisa, precisamos entender o seguinte: a oração, ela abre as janelas do céu para recebermos as bênçãos. A oração abre portas. A oração nos traz a mão poderosa de Deus na nossa vida. Mas oração sem fé é a mesma coisa que nada. Não vale nada, não serve para nada. É jogar palavras fora, é perder tempo. Então, o ingrediente que deve fazer parte dessa receita, que vai resultar em bênção, resposta, em milagre, é a fé. Oração mais fé é igual a um milagre.
uma grande resposta, a solução do problema. Deus atendendo e estando conosco. Então nós estamos estudando sobre a fé, porque eu já tenho estudado muito sobre oração com as minhas igrejas, com os membros que eu tenho sido convidado para pregar no Brasil, online, ou em outros lugares aqui da Europa. Sempre eu falo sobre a oração. Inclusive o tema da minha dissertação de mestrado vai ser sobre oração intercessória. Mas oração sem fé não serve para nada. Não tem sentido gastar tempo orando na madrugada, buscando a Deus, pedindo, rogando, se não há fé. Então fé é importante. Agora, quanta fé? Por isso nós estamos vendo nível 1, 2, 3 e 4 de fé, que eu quero apresentar para você. Mesmo o nível 1 da fé, que é a fé mais fraca, a menor, por mínimo que seja a quantidade de fé que você tem, sua oração vai ter efeito, vai ter resultado. Foi por isso que Jesus disse para nós e deixou claro para a gente: olha, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, muito pequena, um grãozinho de fé, dá para mover montanhas. Ou seja, o impossível pode acontecer. Imagine se você tiver uma fé maior do que um grão de mostarda. Se ela for mais significativa, mais forte, uma fé que confie realmente mais. Então, grandiosíssimas coisas vão acontecer. Fé é o ingrediente para que a oração tenha resposta, resultado. Semana passada, eu vou só recapitular, e cada semana eu vou recapitulando, porque se alguém perdeu, pelo menos a gente tem uma ideia do que nós conversamos. Semana passada nós falamos sobre Tomé, nível 1 da fé. A fé do ver para crer. Foi isso que aconteceu com Tomé. Jesus morreu, ressuscitou, se encontrou com os discípulos, mas nem todos estavam ali. Eles estavam reunidos numa sala. Jesus entrou e apareceu ali no meio deles, sem ter batido a porta, sem ter sido recebido, ou seja, ele simplesmente apareceu no meio deles e conversou com eles por alguns instantes. Eles ficaram empolgadíssimos, felizes, e a história se espalhou e começaram a falar. E Tomé, que não estava lá, um dos que não estava lá, quando ouviu aquilo, ele disse: não, eu não creio, não acredito. Estão mentindo? Não estavam mentindo, mas é porque ele disse e ele explicou. Eu só creio se eu ver com meus olhos e se eu tocar com as minhas mãos. Eu não vou acreditar que é Jesus, que morreu, isso aí todo mundo acredita, todo mundo sabe o que aconteceu, e que ressuscitou. Jesus, em seu amor, uma semana exata depois, no mesmo lugar, quando Tomé estava ali, aparece novamente no meio deles. E aí, naquele momento, Jesus, ele aparece e se dirige diretamente a Tomé. E sabendo o que ele tinha dito, Jesus diz para ele, e veja o amor de Deus. Jesus estava com aquilo dizendo: Tomé, se é isso que precisa para você crer, eu estou disposto. Eu faço qualquer coisa para que meus filhos creiam em mim. Esse é o Deus que nós servimos. Pense nisso. Eu faço o que for preciso. E se é preciso você me ver e você me tocar, vem aqui. Tomé, vem aqui. Chega perto. Olha para mim. Eu estou aqui. Sou eu mesmo. Morri, ressuscitei, estou aqui com você. Põe as suas mãos aqui, ó, na minha mão. Olha a cicatriz. Olha aqui do meu lado, a cicatriz da lança que me perfurou. E aí Tomé creu. Ele viu, tocou, creu. Ele cai de joelhos diante de Jesus e faz uma afirmação forte e poderosa que nenhum outro fez antes. Ele disse: Senhor meu e Deus meu. Veja o que Tomé diz. Que coisa linda. Jesus era chamado de Messias, Rabi, mestre. E, em alguns casos, mesmo os discípulos diziam Filho de Deus. Mas Tomé, nesse momento, não chama ele de Filho de Deus. Ele diz Senhor meu e Deus meu. Ele reconhece que Jesus é Deus. Que coisa fantástica. Coisa maravilhosa. E ele fez uma proclamação da verdade. E Jesus diz para ele, em seguida: Tomé, você creu porque viu?
Bem-aventurados são aqueles que não me viram e creram. E aí Jesus está falando de você e de mim, dizendo que nós somos mais bem-aventurados do que Tomé, que precisou ver e tocar para crer. Nós não vemos a Jesus, nós não temos como tocá-lo, mas nós cremos. E Jesus diz para você e para mim, bem-aventurado. Hoje vamos ver o nível 2 da fé. A fé de Tomé era ver e tocar para crer. Se não visse, não tocasse, ele disse, eu não vou crer. E não creria mesmo. E Jesus fez aquilo para ele crer. Agora vamos ver uma história que aconteceu com Cristo no livro de Mateus, no capítulo 9. Mateus 9, verso 18 até o 26. Você conhece bem a história. Se você tem se familiarizado com a Bíblia, tem ido à igreja, já ouviu algum sermão a respeito disso. Se não, se é a primeira vez, não tem problema. Vamos acompanhar aqui a leitura a respeito do que se passou ali. Enquanto estas coisas lhes dizia, Jesus falando com os discípulos que estavam ali no caminho, eis que um chefe aproximou-se e o adorou e disse, veja, alguém que tinha respeito por Jesus, alguém que se curvou diante dele e disse, minha filha está doente, vem e impõe as mãos sobre ela. Aqui em Mateus, diz que ela tinha falecido e ele cria que se Jesus a tocasse, ela iria reviver. Porque veja o que aconteceu. Ele tinha ido atrás de Jesus quando ela estava doente, para morrer. Mas ele recebeu a informação dos seus servos quando estava ali, chegando perto de Jesus, de que a menina tinha morrido. E agora ele pede para Jesus vir e impor a mão sobre ela. Guarde esse detalhe. E Jesus levantando-se, o seguia e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, talvez você conheça a história, veio por trás dele e lhe tocou a orla da veste. Porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse, retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama desse acontecimento correu por toda aquela terra. Veja que história fascinante, que coisa incrível que aconteceu. Jesus está ali com os discípulos, um homem vem, a filha está doente, ele vem pedir para curá-la, ele recebe a informação de que ela morreu e ele chama Jesus para impor as mãos sobre a filha, porque ele cria que se ele colocasse as mãos sobre ela, ela seria curada, ou no caso, viveria. E aquela mulher, no caminho, Jesus indo para a casa deste homem, em outro livro da Bíblia, também está relatado em Marcos e em Lucas, diz que era Jairo o nome dele. Uma mulher, não sabemos o nome, colocou em seu coração a seguinte ideia: se eu me encontrar com Jesus e se eu simplesmente tocar a roupa dele, eu sei que eu vou ficar curada. Essas duas pessoas tinham fé. E não era uma fé pequena. Não era a fé de Tomé. Era maior. Mas era uma fé condicional. Era uma fé condicional ao toque de Jesus. Você percebe? Tomé disse, eu creio se eu ver, se eu tocar. Jairo disse, Senhor, venha à minha casa e toque na minha filha. Se tocar, o problema está resolvido. Aquela mulher disse, eu vou até Jesus e eu preciso tocar em Jesus. Se eu tocar, meu problema está resolvido. Então veja, eles tinham fé e a fé deles resolveu o problema. Aquela mulher veio a Jesus, tocou no manto de Jesus e foi curada. Ela sentiu a cura e Jesus sentiu que dele saiu o poder. Por isso ele diz,
para todo mundo, alguém me tocou. Não está aqui no livro de Mateus, está lá no livro de Marcos. Mas lá está relatado. Ele falou para todo mundo, alguém me tocou. Os discípulos riram e falaram, peraí, senhor, tá de brincadeira, né? Todo mundo te tocou. Olha quanta gente, a multidão está aqui em volta e a gente está andando assim, encosta um na frente, encosta um atrás, do lado, do outro. E alguém me tocou, claro. Ele falou, não, alguém me tocou de maneira especial, eu senti que de mim saiu poder. E ele virou-se e esperou alguém se identificar e dizer, fui eu. E aquela mulher veio e disse, fui eu. Por que Jesus fez isso? Basicamente, 2 motivos. Claro que tem muitos outros, porque Deus faz as coisas com uma sabedoria, uma profundidade que nós não conseguimos alcançar. Mas eu vejo principalmente 2 motivos. O primeiro é que era preciso que essa mulher fosse reconhecida pela sociedade e que ficasse claro para todo mundo que ela estava curada. As pessoas doentes, e ainda hoje é um pouco assim, mas as pessoas que tinham alguma deficiência física, e mesmo hoje, são excluídas da sociedade. As pessoas naquela época que tinham lepra eram completamente excluídas. Elas tinham que viver fora da cidade, não tinham contato com ninguém, provavelmente às vezes moravam em cavernas, e lá levavam alimentos, e todo mundo fugia. Se ela entrasse em contato com alguém da cidade, ela precisava vir dizendo imundo, 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 e fazendo barulhos pelo caminho, batendo em latas, coisas que eles tinham para as pessoas irem afastando e ficarem longe, com medo do contágio. Aquela mulher, ela estava excluída da sociedade. Veja, não fala na história que ela era casada, provavelmente não era. Ela era uma mulher doente, ela tinha uma doença que a impedia de se relacionar com a família, com um homem, com outras pessoas. Ela era desprezada. Principalmente porque naquele tempo as pessoas criam, tinham o costume, algumas pessoas hoje ainda têm esse costume, de espiritualizar tudo. Então eles achavam, se ela está doente desse jeito e não encontra cura, e médico nenhum achou cura, ela está sob uma maldição. Ela não tem a bênção de Deus. Deve ter algum pecado na vida dela. Por isso que ela está pagando e sofrendo nessa situação. É uma ideia da recompensa das atitudes, dos atos. Nós sabemos que isso não é verdade. Qualquer cristão pode ter câncer, pode ter diabetes, pode ter alguma doença, né, pode ter um AVC. Bons e maus sofrem nesse mundo como consequência do pecado, mas é assim que eles criam. Então, ao Jesus trazê-la e mostrar que ela estava curada, ele estava reinserindo ela na sociedade e restaurando não só a saúde dela, mas restaurando tudo, restaurando a vida dela como uma cidadã, como uma pessoa, porque aquela multidão viu e reconheceu, e a conversa espalhou, e todo mundo foi falar a respeito daquilo. Então, Jesus fez isso por esse motivo, mas o segundo motivo talvez seja mais importante ainda. Como ela tinha colocado a fé dela no toque, se eu tocar o manto de Jesus, e realmente aconteceu, Jesus não poderia deixá-la ir embora achando que o seu manto era santo, sagrado, um amuleto, algo poderoso que poderia curá-la. Quando Jesus para e fala com ela, e eles interagem, ele deixa claro para ela e para todo mundo que não foi o toque no manto que a curou, que não foi o tocar no manto, que o manto não é mágico. O que Jesus diz para ela? Muito claramente. Verso 21, porque disse consigo mesmo, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Jesus, voltando-se e vendo, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Então foi a fé que salvou. E Jesus reconheceu a fé e concedeu o milagre. É o mesmo hoje. Nós precisamos de fé. E a fé é que nos salva. Deus reconhece em nós fé e é por isso que Ele ouve as nossas orações. Eu estive já em Israel, tive a oportunidade de estar ali 3 vezes. E lá nós vemos muito claramente o que nós vemos em alguns países católicos, mesmo no Brasil, ou em Portugal, mesmo na França. Né? Nós vemos em Lourdes, Nossa Senhora de Lourdes, né? O pessoal vai para lá e faz romaria, tem o caminho de
Compostela, norte da Espanha, nós temos, né, Fátima e tantos outros lugares que as pessoas elas viajam, caminham, peregrinam, buscando um lugar para tocar em alguma coisa, para ter um objeto. Lá em Israel a gente vê os judeus beijando o muro. O que tem de especial naquele muro? Bom, aquele muro é o lugar mais próximo que eles são permitidos chegar, porque Jerusalém é dividida em 3 bairros. Existe um bairro cristão, temos igrejas, as lojas são cristãs, objetos cristãos são vendidos. Nós temos um bairro islâmico, muçulmano, e ali Alá é exaltado. E nós temos um bairro judeu. E isso gera uma série de atritos culturais e religiosos. Mas onde era o templo, hoje tem a mesquita, né, da cúpula dourada. E ali ficava o templo. No bairro judeu, nós temos o Muro das Lamentações, ou o muro do lado oeste, onde eles oram, escrevem suas orações em papeizinhos, colocam ali. Eu estive lá 3 vezes. E realmente eles beijam o muro, tocam o muro. E o muro é sagrado para eles. É especial, porque é o lugar mais próximo de onde ficava o templo, a presença de Deus vívida, real em Israel. Mais bonito ainda que isso, né, se nós pensarmos isso, é que eles escavaram no bairro judeu, embaixo do muro, porque aquele muro e aquelas pedras que estão ali não são originais. Jerusalém foi destruída e reconstruída dezenas de vezes. Então aquelas pedras não são originais, mas está ali no lugar onde estavam anteriormente as originais. Mas eles escavaram embaixo do muro, no bairro judeu. E isso é interessante porque para achar o piso da época de Jesus, as pedras, as ruas de pedra do tempo de Jesus, às vezes em Jerusalém você encontra em alguns lugares onde arqueólogos escavaram, é preciso cavar 7 metros. Tem um outro local que são 11 metros de onde está o nível hoje. Lá embaixo, 11 metros abaixo, penso que são 11 metros. Né? É um prédio de 4 andares. Está o piso da época de Jesus, porque foi reconstruído em cima, reconstruído em cima, reconstruído em cima, sempre que era destruído. Quando eles cavaram e chegaram até o muro, eles encontraram a base do muro. Pedras enormes, algumas pedras eu vi com os meus olhos, porque eu fui nesse túnel, de 10, 15 metros de comprimento. Uma laje enorme. Essas pedras lá embaixo são originais. Quem colocou essas pedras lá? Salomão. Salomão colocou. Então, para o judeu, aquilo ali é uma preciosidade. Eles entram naquele túnel e você vê alguns deles chorando, tocando aquela pedra, beijando a pedra, orando ali, porque para eles aquilo é muito precioso. Em contrapartida, a gente vai para o bairro cristão e nós temos igrejas católicas e vemos pessoas do mundo inteiro que vão ali peregrinando. E é um comércio, claro. Compra-se isso, compra-se aquilo, lembrancinha disso, lembrancinha daquilo. Mas elas querem entrar no local onde se diz ser o local que foi o túmulo de Jesus. Em outro local, onde ele foi crucificado, o Calvário. Não temos certeza. Algumas coisas nós temos certeza de onde é. Jardim do Getsemane, Monte das Oliveiras. Algumas coisas não mudaram de lugar. Mas certos pontos, a cidade foi destruída e reconstruída, mesmo a Via Dolorosa, é uma invenção, porque não são aquelas ruas que Jesus passou, né, que são ruas novas, então é uma representação. Mas as pessoas creem, querem estar ali, querem tocar. Então tem uma pedra onde Jesus foi deitado nela. E as pessoas vêm e beijam essa pedra, e passam a mão na pedra, e tem o costume de pegar um paninho lá e limpar a pedra. Essa pedra está num brilho, que não tem pedra no mundo mais beijada, tocada, acariciada, ilustrada do que aquela pedra. As pessoas têm necessidade de toque, tocar uma pedra, tocar aquele objeto. E põe a sua fé naquilo. Veja, Jairo tinha fé, a mulher do fluxo de sangue tinha fé, mas a fé deles estava no toque. Jesus, venha à minha casa e toque na minha filha. Eu sei que o Senhor pode curá-la ou ressuscitá-la. A mulher, se eu tocar em Jesus, eu vou ser curada. Se eu tocar nele, eu vou ser curada. Tinham fé.
uma fé melhor do que Tomé, nível 1. Mas eles estavam no nível 2 de fé. Dependia do toque. Precisava ter toque. Que nível que é a sua fé? Você precisa sentir o toque. Você precisa de um objeto para te dar essa certeza e essa convicção de que Deus vai te atender, vai te ouvir e de que a sua oração vai ser respondida. Você tem algum objeto que para você é precioso? Pode ser até mesmo a Bíblia. E eu digo para você, a Bíblia tem às vezes a palavra sagrada junto, mas a Bíblia em si não é sagrada, é um livro de papel. Tanto é que quando Jesus vier, ninguém vai levar a Bíblia debaixo do braço para o céu. Elas vão ficar aqui e vão queimar. Porque elas são um objeto usado por Deus para você chegar lá. Uma vez que você chegou lá, ela não tem valor nenhum mais. Então não é sagrado. O que é sagrado é a palavra de Deus. A palavra de Deus que está nela. Então ter uma Bíblia em casa aberta no Salmo 91, né, não traz bênção nenhuma para ninguém. Não protege a casa. Quem protege é Deus. O que a Bíblia tem para nós é a mensagem. Então eu preciso ler a Bíblia, estudar a Bíblia e praticar. Eu preciso conhecer a palavra de Deus, eu preciso respeitar a palavra dele. Eu preciso ouvir a sua voz através da palavra dele. Mas a Bíblia em si, ela não é mágica. Ela não é sagrada. Sagrada é a palavra de Deus que está dentro dela. Então nós precisamos ter cuidado com aquilo, como tratamos mesmo a igreja. E isso é algo que nós vamos estudar mais para frente. É muito importante entender essa questão do sagrado. O sagrado é a presença de Deus, não o lugar. Se Deus está presente, qualquer lugar é sagrado. Se Deus não está, é um lugar comum. Então nós temos que ter cuidado com objetos, porque a nossa fé não deve estar no toque. Ela deve estar na pessoa de Jesus. E aí é que nós somos testados diante de Deus. Oração sem fé não tem valor nenhum. Oração com pequena fé já tem poder. Quanto maior for nossa fé, maior o poder. Próxima semana nós vamos continuar estudando sobre a fé. Nós vamos para o nível 3. Nível 1 nós vimos Tomé, o homem que precisava tocar e ver para crer. Nós hoje estudamos o nível 2. Jairo, que convidou Jesus para tocar na sua filha, esperando o milagre, e a mulher do fluxo de sangue que cria que se tocasse em Jesus teria um milagre. Ambos receberam o milagre, mas Jesus deixou claro que não foi o toque. Não era o toque, era a fé. Semana que vem nós vamos para o nível 3 e eu vou explicar para vocês. E aí eu espero que você durante a semana vá desenvolvendo a sua fé e vá crescendo em fé, para que você tenha uma fé maravilhosa, confiante em Deus. Quando chegarmos no nível 4, daqui a 2 semanas, aí eu espero que você entenda claramente e pratique uma oração com fé. Que Deus abençoe você, dê um feliz sábado, e se você puder amanhã, a partir de 10h30 da manhã no horário aqui de Bruxelas, da Bélgica, nós vamos estar acompanhando o nosso culto aqui na página do Facebook e na página do YouTube da nossa igreja, ouvindo a mensagem do pastor Gilson Cardoso, um amigo meu, que esteve comigo no Japão por 40 dias fazendo um trabalho de missão. Ele tem uma mensagem para nós amanhã. Que Deus abençoe a você e a sua família. E que você tenha fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, para que Deus possa te abençoar. Um forte abraço e vamos orar para concluirmos nosso encontro. Querido Deus, mais uma vez ouvimos a Tua palavra falando a nós. Abençoa-nos na nossa vida cristã e espiritual, no nosso relacionamento contigo e nas nossas orações, nosso ministério de oração. Oração intercessória, oração pessoal, individual, que ela seja recheada, contida com fé, esse ingrediente indispensável para que a oração possa ter efeito. Abençoa-nos, dê-nos fé e nos dê um bom sábado de descanso na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, um forte abraço e nos encontramos sexta que vem na nossa jornada da fé. Deus abençoe.